Sabe qual o maior problema da arbitragem brasileira? A credibilidade. Se você pegar qualquer torcedor de qualquer clube e perguntar para ele se ele confia na arbitragem brasileira, ele não vai confiar. Vai dizer que não. Por quê? Porque a arbitragem brasileira não se ajuda. Ela faz com que o torcedor, o dirigente, os clubes não consigam confiar nela, porque falta critério, falta preparo, falta controle emocional e falta um pouco de profissionalismo. Esse é o vídeo de hoje. Eu vou falar sobre a arbitragem brasileira depois de uma tenebrosa atuação no jogo do Cruzeiro e uma atuação no jogo do Flamengo que está dando muita discussão nos pênaltis marcados. Eu sou Samuel Geiger, quero agradecer você, novo inscrito, nova inscrita aqui do canal. Criei esse canal para falar de futebol e estou aqui para poder opinar um pouquinho sobre os assuntos. Muito obrigado, valeu demais. Então, nós tivemos ontem 2 jogos no Campeonato Brasileiro, Flamengo e Criciúma e Cruzeiro e Palmeiras, ou Palmeiras e Cruzeiro, porque o mando de campo era do Palmeiras. 2 jogos que a principal discussão foi a arbitragem. No caso do jogo do Flamengo, eu não vou discutir aqui a regra, não vou trazer porque vários canais do YouTube de grandes repercussões já trouxeram a regra e trouxeram a discussão sobre o assunto. Nós tivemos aquele pênalti, onde uma bola foi jogada dentro da área e no momento do ataque do time do Flamengo, o jogador do Criciúma intervém na jogada fazendo aquele com a intenção de parar, de atingir a outra bola que está sendo utilizada para poder efetuar o ataque naquele momento, e o juiz marca pênalti. Como eu disse aqui, a questão toda, eu não vou discutir sobre a regra, porque já tenho muita discussão sobre a regra em si, no Twitter, no YouTube, no próprio Instagram. Eu vou falar aqui sobre a questão da credibilidade da arbitragem brasileira. Por que é que um lance desse, que está na regra, ele causa tanta repercussão negativa do futebol brasileiro? É porque o árbitro que apita o jogo na Série A, na Série B, na Série C do futebol brasileiro, através do CNM, que é o principal responsável pela arbitragem brasileira, não traz nenhum tipo de confiabilidade, não traz nenhum tipo de segurança para o torcedor. Porque o torcedor, ele não tem a certeza, por exemplo, nesse caso do Flamengo, que se o lance fosse ao contrário, ele daria esse mesmo pênalti. Não é questão da regra ou não ter regra. A questão toda é, se esse lance fosse no mesmo instante, no mesmo minuto, e fosse contra o Flamengo, o juiz teria culhão para poder marcar? Ou não? É isso que falta para a arbitragem brasileira. É padronizar as marcações, é padronizar a forma de apitar, parar de ficar aprendendo o jogo e ter critérios. Eu estou falando de culhão aqui porque faltou culhão também no jogo do Palmeiras com o Cruzeiro. Desculpa. O árbitro, o Cruzeiro faz um gol, tem uma disputa de bola com Zé Rafael, se não me engano Zé Rafael e Lucas Silva. O árbitro está a 1,5 m do lance, sinaliza negativamente que não houve a falta, que era lance de jogo. A jogada segue, não há impedimento, acontece o gol do Cruzeiro. O árbitro já estava convicto da decisão dele. Dentro de campo, a 1,5 m do lance, ele sinalizou que não houve a falta. E o VAR, sou árbitro do VAR, ele chama para revisão um lance que não havia necessidade. Porque o árbitro interpretou naquele momento, e aí a interpretação acaba a discussão, óbvia, mas a autoridade máxima do jogo não é o VAR, é o árbitro de campo. E ele já havia dito que não era falta. Ele sinalizou que não era falta. Quando o árbitro de vídeo o chama para poder revisar o lance, ele causa na partida um clima desnecessário. E mais uma vez, o torcedor não consegue ter credibilidade. Por quê? O jogo era na casa do Palmeiras, estádio lotado, e que se o árbitro tivesse sido colocado nessa mesma posição, com um gol contrário do Palmeiras, ele seria chamado ao VAR? Ou, se fosse chamado, teria culhão para poder anular o gol do Palmeiras em uma situação controversa? Falta profissionalismo, falta critério no futebol brasileiro. Eu prefiro acreditar que falta isso do que na má índole das pessoas.
Eu quero crer que isso seja falta de preparo, que isso seja falta de culhão e que a CBF precisa olhar, o CNM precisa olhar com mais cuidado para a arbitragem brasileira. Nós tivemos 4, 5 diretores da arbitragem brasileira a nível nacional vinculados à CBF que não resolve o problema. E vai ter a rodada de hoje, eu estou gravando o vídeo agora, 3 horas da tarde. Essa rodada de hoje, do domingo, provavelmente vai ter mais algum lance polêmico. Porque o lance polêmico está vinculado à falta de preparo dos árbitros. E o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais disputado do mundo. E o que falta para poder a gente elevar o nível da arbitragem aqui? O VAR no Brasil, ele consegue atrapalhar o árbitro dentro de campo. É uma ferramenta que deveria ser para auxiliar. E a gente está falando aqui de um árbitro de vídeo que interfere no jogo para atrapalhar. É o que eu estou dizendo. No lance do jogo do Flamengo, quanto no lance do jogo do Cruzeiro, se as situações fossem inversas, os árbitros marcariam os lances? Teriam um culhão para fazer isso? Ou teriam um preparo psicológico para isso? E se a questão do lance do gol do Cruzeiro fosse revisada para o Palmeiras, com o estádio lotado, ele iria anular um gol do Palmeiras? Naquele momento do jogo? Fora que depois ele voltou para o jogo no segundo tempo, cozinhando o jogo inteiro, dando faltas que no primeiro tempo ele não deu, para poder tentar justificar o fato dele ter anulado um gol com a falta que ele dentro de campo falou que não era. Falta muita coisa no futebol brasileiro. Mas enquanto a gente não padronizar a arbitragem, não profissionalizar esses caras, não elevar o futebol brasileiro a um nível de competição que ele merece, nós vamos tratar todas as rodadas, em todas as competições, sobre o despreparo e sobre o destempero dos atos de futebol aqui do Brasil. É triste. Não sei qual a solução a CBF vai encontrar. Mais uma vez vai ter clube reclamando e mais uma vez tem clube prejudicado. Para o bem, ou tem clube prejudicado de uma forma que não deveria ser. Porque se o árbitro aplica a regra e quem está assistindo o jogo não confia na arbitragem, não é culpa de quem está assistindo. A culpa é de quem é responsável pela arbitragem brasileira. Esse é o vídeo de hoje. Bom domingo a todos. Obrigado. Curta, compartilhe e se inscreve no canal. Se discordar, não tem problema, deixa nos comentários aqui. Obrigado, valeu!